Antes de existir o Estúdio Forma, existia um sonho de empreender. Não sabia em quê, né? Mas um belo dia eu tive que ir na faculdade para poder pagar uma matéria que eu estava devendo. Mas chegando lá, a matéria não tinha no curso, só tinha no curso de Educação Física. E aí o rapaz mandou eu ir conversar com o coordenador para poder pagar essa matéria lá. Fui lá, comecei a conversar com o coordenador, ele começou a me falar do curso de Educação Física, começou a falar dos planos de carreira, e aquilo ali eu fui começando a gostar, né, da conversa, e eu fui interagindo com ele nessa conversa. E aí, acabou que ele perguntou, cara, vou fazer o seguinte pra ti, tu tá desempregado, né, eu também não tinha, eu tava desempregado, ia pagar a faculdade e não sabia como, né. E aí o que foi que ele fez? Cara, eu vou fazer contigo uma coisa muito boa. Eu vou arrumar aqui um estágio para ti, né? E aí, tu vai estagiar nessa academia e o dinheiro da bolsa tu paga a faculdade e curso o curso de Educação Física. E assim eu fiz. Saí de lá com um estágio, né? E aí eu fui para a academia. Foi a academia a Biofit, onde tudo começou, né? Foi na Biofit, que era lá no Saci, né? Ainda hoje me lembro dos meninos, né? Que basicamente eles me ajudaram nessa questão de entender as pessoas. Eles me ensinaram a parte de atendimento humano, né? Que foi o Júnior e o Hudson. Foram dois caras que eu carrego assim e sempre falo muito bem deles dois. Basicamente, eu era um cara muito tímido, né? E para trabalhar nessa área de educação física, a gente tem que lidar diariamente com as pessoas, né? Que é conversar, ter aquela paciência de escutar. Desde ali, eu coloquei na cabeça, cara, eu vou abrir a minha própria academia. E o conceito que eu vou abrir a minha academia vai ser totalmente diferente. Eu quero abrir uma academia mais humanizada, para poder entregar para as pessoas não só aquela parte estética, né? Mas a parte humana, entender o emocional, entender a parte mental do aluno. Eu quis trazer algo que nenhuma academia fazia, né? Muitas das vezes, o aluno ele sai de casa ali para vir treinar, cheio de problemas, às vezes tem vários fatores que até estão impedindo dele vir para a academia. Quando ele chega aqui, ele vai encontrar um ambiente acolhedor que começa desde a recepção até o bom dia do professor, até por chamar ele pelo próprio nome. Isso assim, para algumas pessoas não tem nem preço para isso, né? Esse ambiente acolhedor. E aí eu coloquei na minha mente, ó, quando eu abrir a minha academia, eu vou implantar toda essa metodologia que inicia desde a recepção e vai até a liderança, né? Para estar todo mundo alinhado, para entregar o melhor para cada aluno que entrar. E para que cada aluno que entrar neste ambiente, ele se sinta acolhido, se sinta como se fosse a segunda casa dele. Só que para chegar aonde a gente chegou, eu tive algumas barreiras, né? Durante esse caminho, eu já fui enrolado, né? Fui arrendar um empreendimento e sem conhecimento algum, só tinha coragem, né? Fui arrendar algum empreendimento, e o empreendimento lá já estava quebrado mesmo, antes mesmo de eu entrar, né? E aí teve todos esses processos jurídicos, né? Para poder prosseguir. Mas eu vejo isso, todos esses empecilhos que eu passei durante essa jornada, como um aprendizado. E tudo aquilo eu fui aprendendo, com cada porrada que eu pegava, cada porta que se fechava para mim, cada não que vinha para mim, ali tudo eu entendia como um aprendizado. Eu não desisti. E aí teve um dia eu estagiando com o meu chefe, ele vindo me deixar em casa, né, à noite, depois do expediente. Aí ele chegou para mim e perguntou, Thiago, depois de tanta porrada que tu já pegou, tu ainda tem coragem de arrendar uma academia? Eu olhei para ele e falei assim, cara, eu tenho, só me dizer onde é, que eu vou lá. Aí ele, pois eu tenho uma academia para você arrendar, quer ir lá conhecer? Aí eu falei para ele assim, não, vamos, né? E assim a gente foi. E aí quando eu cheguei lá, cara, eu disse, aqui que a gente vai iniciar a nossa jornada, né? Que a gente vai iniciar a nossa história, né? Era uma academia arrendada, não tinha, para quem pensa que eu tinha muito dinheiro para investir, eu não tinha. Era só um pouquinho de dinheiro e muita coragem. E eu gostei do bairro,
gostei do ambiente da academia, né? E o valor cabia no meu bolso, né? Para um cara que não tinha muito dinheiro para investir, tinha muito desejo e muita coragem, assim eu fiz, né? Entrei nas reformas, né? E aí, no dia 1º de fevereiro de 2021, a gente inicia a Forma. O meu primeiro empreendimento é algo inexplicável, sim, porque era um sonho, né? Passei por muita dificuldade até chegar nesse dia da abertura da Forma. Hoje nós estamos com 5 anos e 6 meses de Estúdio Forma, né? Hoje a gente é um estúdio de saúde integrativa que cuida tanto da parte física como da parte emocional. Para quem vê a nossa estrutura hoje, não imagina que antes era uma estrutura menor, né, com poucos colaboradores. Hoje a gente já tem uma equipe muito grande, né? Hoje a gente já tem uma estrutura bem mais conceituada, uma estrutura bem melhor, um ambiente totalmente climatizado. Hoje também a gente conta com um sistema de TeraSense, que é a BIA, que é um sistema que faz análise tanto corporal como física e mental de cada aluno. Como eu falei, nós somos um estúdio de saúde integrativa e o nosso objetivo hoje é cuidar tanto da parte física como da parte mental, porque nós acreditamos que não adianta você ter um corpo ou uma estética se sua mente ou seu emocional está fragilizado. Então aqui a gente tem essa metodologia, que é o método MPR, que é o mapeamento de resultados, que é basicamente para a gente ter uma noção de como é que está o nosso aluno, como é que está a parte física e a parte mental de cada um dos nossos clientes. Após 5 anos de Estúdio Forma, né, hoje a gente conta com essa estrutura bem localizada no bairro, né, mas nem sempre foi assim. A gente tinha uma estrutura menor, né, com poucos funcionários, que foram pessoas que agregaram também com a gente. Mas para chegar aonde a gente chegou hoje, a gente teve toda uma caminhada. E ao longo dessa caminhada nós tivemos alguns desafios, né? Que eu tive que passar por esse desafio. O primeiro desafio foi a gestão, né? Todo estudante de educação física, o primeiro sonho dele é logo abrir uma academia, né? Só que na faculdade a gente não paga essa matéria de gestão, a gente não tem isso, né? Então é onde ocorre uma das maiores quebras de academia, que é isso, né? Que é essa parte de não saber lidar com as pessoas e de não ter a gestão administrativa. E quando eu entrei, eu não tinha essa gestão administrativa e não tinha essa gestão de liderança de equipe, né? Eu tive que buscar conhecimento fora, né? Busquei conhecimento com alguns grandes players do mercado. Eles são extremamente humildes e estão ali para ajudar, né? Aquele pequeno empreendedor que quer iniciar no ramo. E assim eu tive essa sorte de conversar com eles me instruírem, né? Me mostrarem o caminho, né? Eu tinha todo um planejamento com a metodologia de atendimento humanizado. Quando eu iniciei, eu não fiz nada disso. Fui por um caminho totalmente diferente, né? E assim, a gente seguiu um caminho diferente, trilhamos, só que lá na frente a conta veio para mim, né? Porque aquele desejo ficou bem mais forte e ele veio me cobrar. Thiago, você não está no caminho certo. Mas para isso eu tive que buscar esses conhecimentos externos, né? E assim eu fiz. E quando eu voltei de uma viagem que eu fui para Fortaleza, né, e aí lá eu tive vários aprendizados com a galera muito top de lá, os caras muito abertos a ensinar, diferente da cidade onde eu moro hoje, né? Mas os caras sempre abertos a te ensinar. Quando eu voltei, sentei com toda a equipe e disse, ó, a Forma vai passar por uma mudança, né? A gente aos poucos vai deixar de ser Forma Academia e vai passar a ser um estúdio. Só que nós vamos fazer isso gradualmente, devagarinho. E essa transição demorou mais ou menos uns 2 anos e meio, né? Porque eu sou um cara muito organizado e muito controlado, né? Então a gente teve que fazer isso devagarzinho. E ao longo dessa jornada, a equipe foi mudando, né? Foram chegando novas pessoas que foram agregando, foram comprando a nossa ideia. Hoje eu me sinto muito realizado com tudo que eu construí, né? E com tudo que o Estúdio Forma representa na vida das pessoas, principalmente isso, né? A gente tem relatos de alunos que tinham depressão, né? E após entrar no estúdio, eles começaram a mudar, a ter uma outra percepção da vida,
Hoje eu fico muito feliz em ver alunos nossos conquistando seus objetivos, né? Eles chegando para a gente, contando o quanto o Estúdio Forma foi importante na vida deles, o quanto cada professor que estava aqui foi importante nesse processo de mudança deles. O Estúdio Forma, ele é isso, é fazer com que os nossos alunos cheguem nos seus objetivos. Para a gente é uma enorme gratidão fazer parte dessa história. E é basicamente isso que o Estúdio quer, né? Mudar a vida das pessoas através da atividade física. Hoje o Estúdio Forma está localizado na avenida principal de Santa Fé, né? Na rua Pedro Valentim, número 16, né? Fica o convite para quem quiser vir conhecer o nosso Estúdio Forma. Quem quer ter uma experiência totalmente diferente do que tem por aí, né? Você vai encontrar aqui no Estúdio Forma um ambiente acolhedor. Os profissionais estão capacitados para receber, treinar você e entender você, não só a sua parte física, mas a sua parte mental também. Então, fica o convite e venha ser Estúdio Forma aí.